Bom, boa tarde a todos e todas. É um prazer encontrá-los aqui nessa tarde ensolarada de final de novembro desse ano de 2019, de que teremos muitas recordações, não sei se necessariamente boas, para receber hoje, no dia 25, o nosso querido André Kaisel, professor André Kaisel, cujo nome completo é André Kaisel Velasco e Cruz, professor de Campinas, da Universidade de Campinas, que veio nos fazer uma conferência sobre esquerdas, marxismo e nacionalismo na América Latina, Peru e Brasil. É bom lembrar que o professor André Kaisel é professor doutor do Departamento de Ciência Política da Universidade Estadual de Campinas, como eu disse, possui graduação em Ciências Sociais pela USP, mestrado e doutorado em Ciência Política pela mesma universidade. Foi professor da Universidade Federal da Integração Latino-Americana em UNILA durante 4 anos, entre 2013 e 2017. E é um dos coordenadores do Laboratório do Pensamento Político e atualmente é diretor do Centro de Estudos Marxistas, CEMARX, da Unicamp, e pesquisador associado ao Centro de Estudos da Cultura Contemporânea, o nosso SEDEC também. Professor, seja bem-vindo e vamos à sua conferência. Obrigado. Bom, boa tarde a todas e todos que, como lembrou bem o Christian, estão enfrentando bravamente esta segunda ensolarada no final de um ano onde talvez a única notícia boa para alguns tenha sido o final da Libertadores deste fim de semana. E bom, e para mim também as eleições argentinas, o resto eu dispenso menção. E vieram até aqui. Eu queria, antes de mais nada, agradecer ao Christian e ao Zé pelo convite, pela amabilidade do convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês, ainda mais num programa de pós-graduação com a história, com a importância, com a qualidade do IESP. Infelizmente, cerca de um mês depois do falecimento de um dos seus fundadores, o professor Wanderlei Guilherme dos Santos, que tanta influência teve na formação do campo de estudos do pensamento político brasileiro, onde eu milito, eu, o Christian, enfim, todos em variados graus fomos influenciados no mínimo pela leitura dos textos fundacionais do Wanderlei nas décadas de 60, 70. Aliás, como vocês verão, eu falarei muito de uma instituição da qual ele veio ainda jovem, que foi o ISEB. Vai ocupar parte aqui da minha exposição. Então, para mim, é muito significativo, por todos esses motivos, estar aqui com vocês hoje. Bom, como o Christian já adiantou, o tema da minha apresentação de hoje, esquerdas, nacionalismo, marxismo na América Latina, o Brasil e o Peru. Foi o tema da minha tese de doutorado, que ano passado resultou na publicação do livro Entre a Nação e a Revolução, Marxismo e Nacionalismo no Peru e no Brasil, 1928-1964. O que eu vou apresentar aqui é uma síntese do livro, representada recentemente por um artigo que eu publiquei na revista Lua Nova, Caminhos Cruzados, Marxismo e Nacionalismo no Brasil e no Peru. Entre outros trabalhos que eu também já vim publicando como resultado dessa pesquisa. Então, vou começar apresentando o problema de fundo, que não diz respeito apenas à América Latina, que é a relação complicada, difícil, tensa, entre esta tradição intelectual, que leva o nome do seu principal fundador, o marxismo, isso também chamado materialismo histórico, enfim, não vem aqui ao caso essas sutilezas de nomenclatura, e o problema da nação, ou a chamada questão nacional. Um teórico político escocês vinculado ao grupo da New Left Review, e que foi uma referência importante para mim nessa pesquisa, o Tom Nairn, autor de um clássico ainda inédito em português, pelo menos no Brasil, sobre o tema do nacionalismo, The Breakup of Britain, que é um livro do final dos anos 70, ele diz no último capítulo do livro, chamado Janus Moderno, The Modern Janus, que é uma tentativa de esboçar uma espécie de teoria materialista da nação, ele diz o seguinte: o maior fracasso do marxismo até hoje foi a nação e o nacionalismo. Falou uma série de temas polêmicos na tradição, questões como a tendência declinante da taxa de lucro, outras sutilezas na discussão sobre a mais-valia, classes sociais, há uma série de questões. Espera aí, só um momentinho que os telefones são um problema. E eu vou
eu vou resolvê-lo de modo drástico desligando essa porcaria. Não sei se eu deixo na minha mochila isso aqui. Deixa eu ver se consigo desligar. Por favor. Deixa lá, Vitor, na mochila, por favor. Bom, perdão pela pequena interrupção. Eu me esqueci daquele recado protocolar do cinema que também se aplica, evidentemente, aos seminários. Bom, então voltando. Ele dizia que era o grande fracasso teórico e político do marxismo. De certa maneira, se nós pegarmos o começo e o fim do período que Eric Hobsbawm, que aliás era um adversário teórico de Nair nesse debate, né? Delimita como sendo o início e o fim do que ele chama de Era dos Extremos, né, o curto século XX, 1914 e 91, há sinais dessa dificuldade do marxismo. Em 1914, o início da Primeira Guerra Mundial, e é o momento em que a social-democracia alemã, a sua esquerda, digamos, é surpreendida pelo fato de que a maior parte da bancada, quase a totalidade da bancada do partido, vota em favor dos créditos de guerra ao governo alemão, e em 1991, o fim da União Soviética, em grande medida acelerado pelos movimentos separatistas e enfim, nacionalistas das suas repúblicas, né? Então, de fato, esse é um problema que não concerne apenas a América Latina, evidentemente, né? Ele concerne ao marxismo em geral. E eu acho que ele continua sendo, por razões que podemos discutir depois no debate, bastante atual. Mas, na América Latina, ele assume uma forma particular, porque não é que não houve esforços da parte do marxismo em pensar o problema da nação. Houve alguns bastante conhecidos até. O próprio termo questão nacional foi cunhado pela geração da chamada Segunda Internacional, no começo do século XX na Europa. E autores como Otto Bauer, por exemplo, austro-marxista, ou o próprio Joseph Stalin, goste-se ou não deste fato, tentaram se debruçar, entre outros Rosa Luxemburgo, enfim, vários dos principais marxistas, Lenin, tentaram se debruçar sobre o problema de diferentes maneiras. Mas o modo como se equacionou a questão nacional na Europa, e que em parte foi, digamos, traduzido para as lutas anticoloniais africanas e asiáticas, né, ao longo do século XX, e esse é um dos meus argumentos, difícil tradução para a América Latina, né? Porque nestes contextos, a questão nacional em geral é entendida como a reivindicação de autodeterminação ou de independência, né, de grupos culturais, etnolinguísticos, enfim, mais ou menos bem delimitados. Há problemas de como delimitá-los, não há consensos em geral a respeito de quão legítimas são essas reivindicações, mas é o modo como o problema da nação se coloca tradicionalmente, tanto na Europa centro-oriental, onde boa parte desses marxistas vivia no começo do século XX, e por isso que se dedicaram ao tema do nacionalismo, porque era um tema candente nos antigos impérios, austro-húngaro, russo, etc., como também depois nas lutas na Ásia e na África contra os grandes impérios coloniais europeus, né, francês e inglês em especial, né? Ainda que aí com diferenças, dada também a grande pluralidade cultural dessas regiões. Mas na América Latina, desde o começo do século XIX, como se sabe, a grande maioria dos países da região já era, pelo menos politicamente, independente, né? Porém, se formos olhar a história da esquerda latino-americana, pelo menos no período que vai da década de 20 à década de 60, que é o período que justamente eu me debruço na minha tese, né? E no qual se baseia a maior parte do meu argumento, você tem uma grande polarização entre, de um lado, as esquerdas que reivindicavam a vinculação à tradição marxista, em especial a tradição que emerge vitoriosa da Revolução de Outubro, e correntes ou tendências que, ainda que não, digamos, não restringam seu espaço ideológico ao âmbito da esquerda,
têm uma inserção mais ampla, têm uma inserção mais ambígua, ocupam uma parte desse espectro da esquerda e que se reivindicavam nacionalistas. Pronto, resolvi. Se reivindicavam nacionalistas, né? Anti-imperialistas e defensoras de reformas sociais, né? Democratizantes. Aqui, por democratizantes, eu entendo não necessariamente um regime de governo, mas sim, digamos, o conteúdo de classe dessas reformas, defesa de reformas que incorporassem os subalternos ao Estado, né? Estas vertentes que, durante esse longo período, disputaram com o marxismo o espaço, a lealdade das classes trabalhadoras na América Latina, foram, em geral, por grande parte da literatura durante muito tempo, chamadas de populistas. Eu sou um dos que não gosta muito desta terminologia, né? O Zé mesmo estava me lembrando de um texto recente que eu escrevi com o Jorge Chalub, nós vamos publicar uma coletânea da ABCP, e que ele disse que era meio tucano, porque a gente hesitava um pouco em rejeitar o termo populismo, embora era muito claro que isso nós estávamos fazendo. Uma longa revisão sobre a literatura internacional sobre populismo para dizer que o conceito não serve para nada. Mais ou menos isso que, de fato, nós fazemos ali, né? E essa minha pesquisa de doutorado, de alguma maneira, me serviu para consolidar esta posição. Não é que ele é sempre, digamos, inútil, mas no mais das vezes eu acho, sobretudo para a América Latina, contraproducente, né, por razões que nós podemos discutir ao longo do debate, né. Eu preferi chamar estas vertentes de nacionalismos populares, justamente por ser um termo mais fiel àquilo que, programaticamente, os líderes, partidos, intelectuais e militantes dessas agrupações, ou desse campo ideológico, defenderam, né? É basicamente a combinação de defesa da soberania nacional, no plano econômico, nacionalismo econômico, anti-imperialismo e reformas sociais de conteúdo de caráter popular ou democrático, né? O que os diferenciava do marxismo eram, bom, duas coisas principalmente. Uma, a defesa de que a base das transformações sociais deveria ser policlassista, né? Ou seja, combinar, ainda que apoiando-se fortemente nas classes trabalhadoras, combinar elementos de outras classes sociais. E, por outro lado, a rejeição não só ao marxismo como a única referência teórica, embora, em muitos casos, bebessem, em alguma medida, do marxismo, né, um certo ecletismo teórico, mas também a recusa à direção internacional representada pela União Soviética, né? Então, essas diferenças levaram, em diferentes países da América Latina, a enfrentamentos bastante duros, né, entre os partidos comunistas, que, nesse período, exercem um certo monopólio, relativo monopólio, sobre a esquerda marxista, na maioria dos países da região, e as correntes nacionalistas populares, né? Por que o período entre os anos 20 e os anos 60? Né, eu tomo como referências, digamos, ponto de partida, o momento em que essa polêmica é de modo mais diretamente, digamos, colocada no pensamento latino-americano, e daí a escolha pelo caso peruano também, depois eu vou discutir a seleção dos casos, né? Mas se deu basicamente entre dois peruanos, Víctor Raúl Aé de la Torre, o fundador da Aliança Popular Revolucionária Americana, APRA, e José Carlos Mariátegui, também com um interlocutor cubano aí no meio da conversa, que era o Julio Antônio Meija, depois eu posso falar um pouco disso, e a própria Internacional Comunista. Então, essa polêmica no final dos anos 20 sobre a Revolução Latino-Americana é um pouco o ponto de partida dessa bifurcação, e eu tomo como ponto de chegada o golpe de 64 no Brasil, mas em termos mais gerais para a América Latina, eu tenho a impressão que o ponto de virada é a Revolução Cubana. Aliás, acabaram de me lembrar que hoje faz exatamente 3 anos que morreu o líder histórico da Revolução Cubana, Fidel Castro, né? E Fidel Castro, né, era um líder cujos traços
né, ideológicos no começo da Revolução lembram muito isso que eu estou chamando de uma revolução, de uma tradição nacionalista popular. Ele não era vinculado, aliás, ao Partido Comunista Cubano de então, que foi contrário à Revolução. Só que por uma série de razões que eu não tenho condições de me deter aqui, e nem sou especialista no assunto, a Revolução Cubana conseguiu promover uma síntese entre a tradição socialista e essa tradição do nacionalismo popular. Isso muda bastante o panorama das esquerdas latino-americanas, né? Então, se eu fosse escolher um parâmetro mais geral para a região, seria o momento entre o final dos anos 20 e o final da virada dos 50 para os 60. Mas como eu estava trabalhando com o Peru e com o Brasil, eu escolhi as balizas de 1928, 64. Né? E eu trabalhei os dois países em dois períodos um pouco distintos. E por quê? Porque foram os dois momentos em que, nesses contextos nacionais específicos, essa polêmica entre marxismo e nacionalismo ganhou centralidade. No caso do Peru, na virada dos 20 para os 30, e no caso do Brasil, ao longo da década de 50, no período que vai desembocar em 64. E o meu interesse, e aqui eu entro nos problemas da teoria do populismo, as teorias, abordagens do populismo, era justamente em questionar um diagnóstico que por muito tempo foi predominante nos meios intelectuais de esquerda no Brasil sobre 64, embora meu tema não fosse, evidentemente, o golpe, né, as suas razões, mas um diagnóstico que surgiu após 64, de que a aproximação que o PCB realizou a partir de segunda metade dos anos 50, em relação à tradição trabalhista e varguista, seria uma das responsáveis por aquela derrota em 64. Isso está expresso num livro muito conhecido, de 1968, assinado por Otávio Ianni, chamado Colapso do Populismo, em que ele diz, mais para o final do livro, né, o PCB sempre viveu, a esquerda brasileira, ele não está falando do PCB, mas se refere à esquerda em geral, né, foi sempre tensionada entre dois fascínios, o fascínio da realidade, que era o populismo, e o fascínio do marxismo-leninismo, e entre um e outro prevaleceu o primeiro. Ela capitulou ao fascínio da realidade, né, aceitando a aliança com o populismo. 10 anos depois, 10, 11 anos depois, num artigo em 3 partes, na Revista de Cultura e Política, depois Revista de Cultura Contemporânea do SEDEC, Francisco Verfort, chamado Democracia e Movimento Operário, diz coisa parecida. No começo do texto, inclusive, colocando como um dos principais traços do período, justamente, seria uma espécie, não é bem a palavra que ele usa, mas de capitulação ideológica da esquerda, em especial do PC, ao populismo, ao nacionalismo do ISEB, à estrutura sindical herdada do Estado Novo, justamente, segundo ele, no momento em que as condições para esta aliança estariam sendo minadas pela realidade do país. E o desafio era entender o porquê, né, que o PC aceitou essa aliança, né? Então, e ambos falavam em termos justamente de uma capitulação ou de uma sujeição da esquerda daquele momento ao chamado populismo, né? E eu considerava, e continuo considerando esse um diagnóstico ainda que compreensível nos seus termos de época, pós-64, em que os ajustes de contas abundaram, como abundam hoje, depois de 2016 ainda, né? É compreensível, acho compreensíveis essas leituras, mas eu acho que elas são equivocadas. E eu procurei mostrar, por meio da comparação com o Peru, que esta não foi a grande fraqueza do PC, mas sim a sua força naquele momento. A fraqueza pode ser buscada em outros lugares, mas não aí, né? Justamente me interessava contrastar um país no qual estas forças, o nacionalismo popular e a esquerda marxista, nascem antagônicas e até violentamente antagônicas, no caso do Brasil, e convergem para um contexto onde, de certa maneira, ocorre o contrário, uma bifurcação a partir de uma origem comum, no caso do Peru, a esquerda socialista e a nacionalista rompem, se bifurcam, né? Então, nesse sentido, o Peru era estratégico para mim e era estratégico também
porque, como eu disse, e há uma bibliografia latino-americana, sobretudo argentina, que sustenta isso, autores como os gramscianos argentinos José Aricó, Juan Carlos Portantiero, entre outros, que sustentam que justamente essa disjuntiva socialismo e nacionalismo, digamos, se delineia de maneira mais clara na polêmica ideológica, na ruptura entre Mariátegui e Guerra de la Torre. Então, eu já trabalhava com o Peru e o Brasil no meu mestrado, em que eu havia comparado as obras de Caio Prado Júnior e José Carlos Mariátegui em torno da questão nacional, e eu, de alguma maneira, aprofundei essa pesquisa numa outra direção no doutorado. Então, eu queria mostrar justamente isso, esse contraste, para justamente assinalar como o que aconteceu no Brasil não só não era nada óbvio, como era muito difícil. E não se deveria buscar explicações no âmbito puramente interno da formação da esquerda brasileira, como alguns fizeram. Estou pensando notadamente no caso do Leôncio Martins Rodrigues, naquele clássico texto dele sobre o PCB, os dirigentes e a organização, que é um trabalho sociologicamente muito consistente, muito sólido, mas em que ele procura atribuir as inclinações nacionalistas do nosso partido à grande presença de militares, não só grande presença pequeno-burguesa, mas a de militares nas suas fileiras e, em especial, na sua direção. É verdade, a presença pequeno-burguesa não é nenhuma excepcionalidade brasileira. O Partido Bolchevique, sua liderança também era uma liderança de classe média, para começo de conversa. Agora, a presença militar, de fato, é uma singularidade brasileira. Vamos dizer que nenhum partido comunista do mundo pode se vangloriar de ter sido liderado por um capitão do exército, se é que isso é motivo para elogio, mas é um fato que nos distingue na América Latina, em parte no mundo, mas isso não é suficiente para explicar porque o PC só vai, de fato, convergir, nisso o Verfort tem razão, com o nacionalismo de matriz getulista, e isebiano, na segunda metade dos 50, depois do suicídio de Vargas, depois do 20º Congresso e, em especial, depois da Declaração de Março de 1958. Então, é algo relativamente tardio. O ensaio prévio disso em 45, 46, a aproximação com o queremismo, o próprio Verfort diz, e eu acho que nisso ele tem razão, era muito mais um expediente tático e conjuntural do que o que aconteceu a partir de 54. Nisso acho que ele tem razão. Agora, justamente por isso, eu achava que era interessante inserir esse problema histórico num panorama latino-americano mais amplo. Porque, digamos, se nós formos tomar um personagem como Mariátegui, que, para grande parte da bibliografia sobre marxismo latino-americano, é quase que o marxista latino-americano modelar, não vou entrar no mérito se é o caso ou não, mas em geral, é certamente dos mais lidos, se não o mais lido, não era alguém, digamos, alheio, ou hostil ao nacionalismo. Pelo contrário, a nação era um problema fundamental para ele. E a relação entre nacionalismo e indigenismo, no caso especificamente do Peru como formação social andina, era algo que não separava, mas o aproximava de Aya de la Torre. Ele mesmo admite isso nos 7 ensaios, numa nota de rodapé, um livro que foi publicado pouco depois da ruptura entre ambos, e parte da bibliografia peruana, ou de peruanistas, pegamos autores como o sociólogo Julio Kotler, o historiador Peter Claren, entre outros, vão assinalar isto. Aya de la Torre e Mariátegui são as duas grandes figuras da geração que emerge depois do movimento da reforma universitária, que foi um movimento não só peruano, mas latino-americano, iniciado em Córdoba há 100 anos atrás, e que, no caso do Peru, se distinguia por alguns traços comuns dessa geração, uma certa aversão à dominação oligárquica tradicional, um nacionalismo tendencialmente anti-imperialista e uma inclinação indigenista, muito forte no sentido de considerar as massas indígenas como os verdadeiros depositários de uma nacionalidade em construção. Então, isso os aproximava. Portanto, a divisão
se encontrava no tipo de relação que pretendiam ou não estabelecer com o movimento revolucionário internacional. Aya de la Torre recusou aceitar, digamos, a disciplina do Comintern, da Internacional Comunista, e funda, né, a APRA, Aliança Popular Revolucionária Americana, como um movimento latino-americano alternativo à hegemonia comunista. E Mariátegui tenta um caminho distinto, que era o de se situar na Comintern, né, e apoiar a União Soviética, mas tentando manter uma certa independência local. O que foi frustrado, inclusive, pelo fato de que os representantes da Comintern na América Latina não aceitaram isso, né? Mariátegui morreu precocemente em 1930, mas esse caminho, né, de lealdade, mas ao mesmo tempo autonomia que ele tentou, era muito pouco viável naquele momento. Não digo nem só os russos, mas os próprios latino-americanos comunistas não aceitavam isso, como fica claro nas polêmicas com os delegados peruanos na primeira conferência de PCs da América Latina em 1929. Então, é interessante pegar esse cenário do Peru e da Hispanoamérica dos anos 20, em que você tinha um certo consenso em relação a alguns diagnósticos sobre a questão nacional, sobretudo no Peru e nos países andinos, sobre o problema do imperialismo na América Latina, um marxismo intelectualmente muito sofisticado, como era o do Mariátegui, mas ali se deu uma ruptura, né? Uma ruptura drástica e que durou no Peru décadas, de certa maneira dura até hoje, né? Quer dizer, o historiador peruano José Luis Renique diz que o traço distintivo, um dos traços distintivos da esquerda peruana ao longo do século XX é essa origem dividida, né, entre APRA e o socialismo de Mariátegui. E no caso do Brasil, digamos, isso contrasta esse panorama dos anos 20 e 30 no Peru e na América Espanhola com o do Brasil nos anos 50, em que se dá o caminho oposto, né? Sendo que o nacionalismo popular aqui não tinha uma origem de esquerda. Ele, de certa maneira, faz o caminho contrário. Tem uma origem num Estado novo, num regime que tinha um perfil político mais conservador e bastante autoritário, mas que durante a democracia de 45, né, essa corrente que nasce da relação de Vargas com os trabalhadores ganha cada vez mais nitidez ideológica e uma nitidez ideológica tendencialmente reformista, mais à esquerda com o tempo. Isso tem toda uma literatura que o mostra, os trabalhos da Ângela Castro Gomes, da Lucília Almeida Neves Delgado, sobre trabalhismo, entre outros, mostram isso. Jorge Ferreira, não vou entrar aqui no detalhe disso, né? Quantos minutos eu falei? Quanto tempo eu tenho? Bastante? Tá, bom. Então, o nacionalismo popular no Brasil fez esse caminho que, se contrastarmos de novo com o Peru, é o contrário que a APRA faz, né? A Aya de la Torre começa à esquerda, até muito à esquerda, e, sobretudo, no pós-Segunda Guerra, tende mais à direita, né? Só que, no caso do Brasil, essa origem do trabalhismo fazia com que comunistas e trabalhistas se percebessem como adversários até ferrenhos em determinados momentos. Mas, na política, digamos, cotidiana, tanto no movimento sindical como depois nas lutas, como, por exemplo, em torno da criação da Petrobras, começa uma aproximação. E no plano ideológico, você pode dizer que é um movimento análogo, né? Aqui também há outra diferença, obviamente, entre o Brasil e o Peru. Não é por acaso que eu escolhi também esses casos, porque eles são casos muito distintos e isso facilita o contraste, né? No caso do Peru, havia uma certa fusão entre o líder de massas da APRA, que era o Aya de la Torre, e o ideólogo. Ele era um ideólogo. No caso do Brasil, não, né? Nem Vargas, nem Jango, nem mesmo Brizola eram propriamente ideólogos em sentido estrito, né? Esse lugar no nacionalismo brasileiro foi ocupado pelo ISEB, em grande medida, que eu mencionei logo de saída, o Instituto Superior de Estudos Brasileiros, em especial na sua fase mais tardia, depois da famosa polêmica Jaguaribe Guerreiro Ramos, que é uma polêmica muito engraçada,
onde os dois lados da polêmica saem do centro, né? Eles brigam um contra o outro e os dois acabam saindo. Mas a partir desse momento o ISEB faz uma guinada, um nacionalismo cada vez mais à esquerda e mais militante, né? Aliás, é a fase mais criticada, a fase final do ISEB é a fase mais criticada do Instituto, né? E é o momento em que essa convergência se dá, porque até então havia muita desconfiança recíproca. Se você pega os primeiros números da revista Cadernos de Nosso Tempo, tem um texto chamado 3 Etapas do Comunismo Brasileiro, foi escrito provavelmente pelo Jaguaribe, embora não seja assinado, em que ele diz o seguinte: fora a obra do senhor Caio Prado Júnior, não há nenhum trabalho digno de nota do PC. Em termos de contribuição teórica para pensar o Brasil, eles só imitam os relatórios monótonos da União Soviética e, no fundo, são tão antinacionalistas quanto os moralistas da UDN. Né? É o diagnóstico que o Jaguaribe faz em 53, 54, sobre o que era o PC na política brasileira. E se nós pegarmos, já em 58, uma resenha publicada na revista Estudos Sociais, que era uma revista teórica do PC, pós-20º Congresso, o Jacó Gorender, que era um dos dirigentes mais intelectualizados do partido, pega o livro do Guerreiro Ramos, né, A Redução Sociológica, e diz: o livro é muito interessante, tem um lado anti-imperialista, mas, no fundo, é um livro teoricamente eclético, né, e, em termos ideológicos, um nacionalismo burguês. Né? E Ramos depois responde, dizendo que, embora fosse bem dotado intelectualmente, o senhor Jacó Gorender não estava imune às patologias da militância comunista, como critério policialesco, dogmatismo, etc., etc. Vejam que não faltavam atritos. Não faltavam atritos. Né? Atritos que, em partes, lembram muito alguns dos que, no Peru, décadas antes, levaram à ruptura entre os dois lados. Né? A Aya de la Torre defendendo a ideia de que a América Latina vivia, digamos, em outro espaço-tempo histórico em relação à Europa, e nesse sentido o marxismo era insuficiente, era preciso criar uma teoria própria. E, de outro lado, a Mariátegui dizendo: olha, a América Latina tem a sua especificidade histórica, mas ela está no mundo. Ela está num mundo capitalista, ela está num mundo marcado pela luta entre revolução e contra-revolução, e nesse sentido o marxismo, digamos, não só, enfim, pertinente, mas necessário aqui também. Né? Ainda que ele tentasse, como eu mencionei, uma postura de conciliar o particularismo da realidade e o universalismo da teoria. Diferente, por exemplo... Isso aqui tá... Melhorou? Tá. Diferente, por exemplo, da postura da Internacional Comunista na América Latina, que recusava qualquer importância da especificidade local. Né? É pilha? Será que vocês me ouvem sem o microfone? Ah, tá. Não, então tem que trocar. Então espera um pouquinho ou se eu... Tá. Olha um pouco. Deixa eu ver. Tá funcionando. Perfeito. Obrigado. Por exemplo, aquele militante cubano que eu citei no início, Julio Antonio Meia, que escreveu um panfleto de crítica ao Aya de la Torre, chamado Que es el Arpa, ele diz: olha, senhor Aya de la Torre, a América Latina não é um continente de Júpiter, não. Então, basicamente, estamos no mundo e o mundo é um mundo capitalista, imperialista, o marxismo se aplica. A Internacional Comunista ia até mais longe. O Vittorio Codovilla, um dirigente ítalo-argentino, quando recebe o livro dos 7 ensaios presenteado pelos delegados peruanos, os 7 ensaios do Mariátegui, diz: olha, em realidade peruana isso não existe, viu? Isso não interessa. Então, a postura do Mariátegui ainda era mais equilibrada, né? Mas, digamos, no fundo dessa tríplice polêmica estava essa questão, né? O que prevalece, a teoria ou a realidade? Né? Isso, de alguma maneira, está no fundo, seja da crítica do Jaguaribe à política do PC no segundo governo Vargas, seja na controvérsia um tanto lateral entre o Gorender e o Guerreiro Ramos em torno da redução sociológica. Né? Então, muitas das tensões de fundo
que em outros contextos latino-americanos levaram à ruptura, aqui no Brasil estavam presentes, para não falar nas origens hostis entre o prestismo, né, a tradição comunista brasileira, e o varguismo. Então, não foi um caminho óbvio, foi um caminho tardio. E o que o explica, afinal? O que explica essa convergência? É um pouco aí, as hipóteses que eu trabalhei são de que, um lado, você tem uma mudança no movimento comunista internacional, que é muito importante, que passa tanto pelo fim da Internacional Comunista em 43, durante a guerra, como, sobretudo, o pós-20º Congresso e a política de coexistência pacífica de Khrushchev, etc. e tal, a ideia de que se poderiam surgir linhas nacionais para o comunismo, que é algo até que Guerreiro Ramos, a qual Guerreiro Ramos faz referência no seu livro Problema Nacional do Brasil, quando ele diz que o Partido Comunista não era mais um problema para o nacionalismo brasileiro em grande medida. Mas havia também fatores internos, sobretudo o papel polarizador do nacionalismo naquela conjuntura no Brasil. Ou seja, a relação entre nacionalismo e desenvolvimento, ela era uma relação ambígua. Por um lado, havia o nacionalismo, em parte, cumpria o papel de defender uma união das diferentes classes sociais em nome do desenvolvimento, mas, por outro lado, ele também servia de catalisador das demandas dos grupos subalternos por reformas sociais. Movimento trabalhista, movimento operário e também, mais tardiamente, o próprio movimento dos trabalhadores rurais, etc. Então, como linguagem política, o nacionalismo não tinha apenas aquele sentido, aspas, burguês, que, por exemplo, os críticos do ISEB pós-64, como a Maria Silvia Caio Franco, o próprio Caio Navarro Toledo, entre outros, sublinhavam. Ele também tinha um sentido de promover uma radicalização das lutas sociais que vão desaguar no movimento das reformas de base, que dividiu a sociedade brasileira. Então, havia mais de um nacionalismo, né? E mais de um nacional-desenvolvimentismo, se quer. O nacionalismo popular era uma alternativa nessa conjuntura. Então, essa combinação de uma mudança do lugar do movimento comunista internacional com as contradições próprias às expressões do nacionalismo no panorama ideológico brasileiro, numa situação de radicalização, apresentaram para o Partido Comunista, que, lembremos, era um partido que não tinha registro legal desde 1947, né, um espaço que, de outro modo, ele dificilmente teria para se enraizar na cultura política brasileira. E, como lembra Gildo Marçal Brandão, no seu livro As Duas Almas do Partido Comunista, na Esquerda Positiva, As Duas Almas do Partido Comunista, fornecer para o movimento nacionalista ferramentas ideológicas, né, que serviram para moldar um pouco o diagnóstico que subsidiava a necessidade de reformas de base, né? O marxismo-leninismo do PCB, por mais criticável que ele possa ser do ponto de vista de hoje, com categorias como feudalismo, capitalismo, Revolução Nacional Democrática, ou Revolução Democrático-Burguesa, forneceu uma linguagem política para o conjunto da esquerda nacionalista. Você encontra termos próximos a esses, um pouco misturados com a linguagem esebiana, existencialista, etc. Por exemplo, no discurso de posse de Miguel Arraes no governo de Pernambuco em 63, na própria mensagem presidencial de Jango ao Congresso em março de 64. Né? Por isso que eu digo que esta aliança que se promoveu na virada dos 50 para os 60 não foi, digamos, ao contrário do que Iane e Vefor propuseram, a grande fraqueza do partido, mas a expressão da sua relativa força, apesar das condições difíceis em que ele, naquele momento, atuava, né? Ou seja, a derrota de 64 pode se explicar por muitas razões, isso até hoje gera controvérsias, eu não quis entrar nelas na pesquisa, mas esta, para mim, não é uma delas, porque, inclusive, se formos tomar a única revolução socialista bem-sucedida até hoje, duradoura na América Latina, e aqui não me importa muito o que se pense de Cuba hoje, né?
o fato de que o regime se mantenha nas condições difíceis que se mantém, né, com ou sem maiores doses de repressão, nos Estados Unidos ao lado, é um feito. Né, é um feito. O fato de que a única revolução socialista, bem sucedida na América Latina, tenha sido feita por nacionalistas, né, é sintomático de que este não era, provavelmente, o maior dos problemas no Brasil às vésperas de 1964. Né? Uma ilusão ideológica, pequeno-burguesa, como o pessoal da escola sociológica paulista, com ênfase e doses diferentes aí de crítica, vão defender no período seguinte. Né? Uma explicação que se tornará dominante, sobretudo na transição democrática dos anos 80, e que, de alguma maneira, plasmou digamos, o universo ideológico do petismo, né, como cultura política. Isso é algo que eu discuto um pouco na conclusão do livro. Né? Mas a grande ironia do destino é que, quando o PT chega finalmente ao governo, o que exatamente ele faz? Né? Lembra uma versão um pouco diluída de parte daqueles ideais dos anos 50, né, 60. E quem diz isso não sou eu, é uma figura insuspeita, é o André Singer. Né? Ainda que um pouco inconformado, né, com esse fato. Quem leu Os Sentidos do Lulismo percebe que há ali um desconforto com essa aproximação com a herança, alguns elementos da herança varguista. Né? Aliás, só um parênteses, o André fez o prefácio do meu livro, né? Ele estava na minha banca, bom, ele deixa claro no prefácio as nossas discordâncias, né? Mas essa não é uma delas. Houve, sem a devida revisão teórica, né, uma aproximação do Partido dos Trabalhadores em relação a coisas que antes eram vistas como, né, condenáveis no período anterior. Então, eu queria, já falei muito, queria já ir concluindo, né, eu tenho a impressão que o problema da relação entre esquerda e nação, sobretudo marxismo e nação e nacionalismo, segue sendo um problema de certa atualidade política na América Latina, né? Mesmo no momento onde temos uma ofensiva conservadora tão grande, e talvez por conta dela mesma, né? Digamos, por um lado, a América Latina é uma região do mundo onde o embate ideológico esquerda e direita talvez tenha maior centralidade até hoje, mais do que em outras regiões do mundo, possivelmente até mais do que na Europa, por exemplo, né? E onde a questão nacional, entendida em termos de inclusão dos de baixo, por um lado, e afirmação da autonomia econômica, por outro, segue sendo um eixo que divide politicamente o espectro com variações de vários países. Se olharmos as últimas eleições argentinas, se olharmos a atual crise política boliviana, né, entre outros casos, nós vamos ver variações disto. Então, nesse sentido, voltar àquele passado, da primeira metade do século passado, né, nesses dois países, foi uma maneira, da minha parte, de tentar jogar luz sobre uma questão, e que eu acho que o marxismo até hoje, por razões que nós podemos debater, segue tendo muita dificuldade de lidar, que é com isso que o Tom Nernst, para terminar citando quem eu citei de saída, né, chamava de o Janus moderno, né, esse ser bifronte, que é de esquerda, mas também é de direita, que pode dar em castrismo, pode dar em fascismo, que é tão difícil de colocar em caixinhas, que é o nacionalismo. Né? O nosso atual governo, por exemplo, se reivindica nacionalista, embora suas políticas em geral sejam exatamente o contrário disto, né? Mas com isso ele consegue organizar uma parte da população em torno de um certo ideal do que é ser brasileiro. O que a esquerda brasileira hoje consegue apresentar como alternativa a esta imagem de Brasil? Né? Eu acho que ela, em outros momentos, já foi mais capaz de apresentar uma imagem de Brasil que organizou grande parte da sociedade brasileira, e as suas dificuldades de fazê-lo hoje remetem, de alguma maneira, a este divórcio entre nacionalismo e esquerdas que, digamos, se cristaliza no pós-64. Muito obrigado. Muito
obrigado, André, pela ótima exposição. Enfim, lidando com temas de grande atualidade. Não vou falar nada, não. Só passar a palavra para o pessoal. Mas só lembrando que eu recebi a notícia de que, não sei se foi no novo Dr. Fritz aí, que psicografou o último livro do Hobsbawm, que chama-se, é sobre a atualidade do mundo moderno, chama-se A Era da Escrotidão. Não sei se é verdade. Então, enfim. Quem gostaria de fazer uma pergunta? Vamos fazer uma colheita aí de... Ah, é? Então...